Bem-vindos ao canal Ouvindo Sobrenatural. Se você gosta de relatos sobrenaturais, inscrevam-se no nosso canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho. Deixe seu like e sua opinião nos comentários. Envie seu relato para o e-mail abaixo. Muito obrigada! Era para ser uma viagem de férias perfeita. Eu e minhas amigas Carla e Juliana decidimos passar uma semana em uma casa de campo isolada, cercada por montanhas e um cenário deslumbrante. Estávamos animadas para nos desconectar da rotina, aproveitar a natureza e relaxar, longe de qualquer distração. Chegamos em uma tarde ensolarada e a casa era encantadora, do tipo rústica, com janelas grandes que deixavam a luz natural inundar os cômodos. Tudo parecia calmo, um refúgio de problemas da cidade. Nos 2 primeiros dias, tudo correu tranquilamente. Passeios na trilha, noites com fogueira e muitas risadas. Mas então, na terceira noite, algo estranho começou a acontecer. Estávamos sentados na sala, conversando e bebendo vinho, quando um barulho leve veio do andar de cima. Era como se alguém estivesse caminhando no corredor. Olhamos uma para a outra e Carla, sempre cética, riu e disse que devia ser o vento ou uma casa velha rangendo. Decidimos ignorar. Mais tarde, naquela noite, já estávamos nos preparando para dormir quando ouvi novamente passos. Dessa vez, mais nítido e mais próximos. O coração disparou e eu, no impulso, saí do quarto e fui em direção ao corredor. Carla e Juliana me seguiram. O corredor estava vazio, mas algo parecia errado, como se o ar ali estivesse mais pesado. E eu tinha a sensação nítida de que era alguém ou algo estava nos observando. Voltamos para os nossos quartos, mas o sono não veio. Cada pequena sombra que a luz da lua projetava nas paredes me deixava arrepiada. Foi então que no canto do meu olho vi um vulto se mover, rápido como uma sombra que corria pela parede. Fiquei congelada por alguns segundos, tentando me convencer de que era minha imaginação, até ouvir um sussurro baixo no canto do quarto. Levantei de supetão com o coração na garganta. Juliana entrou correndo no meu quarto dizendo que viu algo parecido na janela dela. Uma figura escura, imóvel, do lado de fora. A partir daquele momento, o clima na casa mudou. Parecia que as sombras estavam por toda parte. Elas se moviam, se alongavam e estavam sempre nos cantos da nossa visão, nunca permitindo que as víssemos claramente. Quarta noite, as coisas pioraram. Estávamos deitadas na cama e todas juntas tentando manter a calma, quando o vulto apareceu de novo, dessa vez mais claro. Era uma figura alta e fina, completamente negra, que parecia flutuar pelo corredor. A temperatura da sala caiu bruscamente e todas nós começamos a tremer, mas não sabíamos se era de medo ou de frio que tomou conta do ambiente. Decidimos sair de lá na mesma hora. Não nos importamos em pegar nossas coisas, só queríamos ir embora. Quando abrimos a porta, a figura estava do lado de fora, parada entre nós e o carro. Aquela sensação de terror absoluto tomou conta de mim. Carla começou a gritar e Juliana, desesperada, tentou achar as chaves. De alguma forma, a figura se desfez no ar, como uma sombra que se dissolve, e corremos para o carro. Durante o trajeto de volta, ninguém disse uma palavra. Todas estávamos apavoradas demais para tentar explicar o que aconteceu naquela casa. O que deveria ser uma viagem de férias relaxante virou um verdadeiro pesadelo. Desde então, não consigo mais olhar para sombras ou vultos sem sentir aquele medo paralisante. Eu sempre fui fã de acampamentos. O contato com a natureza, o céu estrelado, a noite e o silêncio absoluto, longe da cidade, sempre me trouxeram paz. Então, quando meus amigos Lucas, Mariana e Pedro sugeriram um fim de semana no acampamento, em uma área remota da serra, não pensei 2 vezes.
Parecia a oportunidade perfeita para relaxar e desligar o meu mundo. Chegamos na sexta-feira à noite. O clima estava perfeito e o local era deslumbrante, uma clareira cercada por árvores altas, com um pequeno riacho correndo ao lado. No primeiro dia, tudo foi como planejado. Montamos nossas barracas, fizemos uma trilha pela mata e à noite nos reunimos em volta da fogueira para contar histórias e assar alguns marshmallows. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais brilhantes do que nunca. Até então, tudo estava perfeito, mas as coisas começaram a mudar na noite seguinte. Já era tarde e estávamos todos prontos para dormir. Cada um entrou em sua barraca e logo o silêncio tomou conta do lugar. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi algo se movendo do lado de fora. Pensei que pudesse ser algum animal, mas o barulho era muito estranho, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. Fiquei alerta, mas não saí da barraca. Quando o som parou, tentei me convencer de que era minha imaginação, pregando peças e voltei a tentar dormir. Na manhã seguinte, mencionei o que ouvi para os amigos, mas ninguém tinha percebido nada. Lucas brincou, dizendo que eu estava ficando paranoica. Rimos e seguimos com o dia, mas no fundo, uma sensação estranha começou a crescer em mim. Naquela noite, decidimos explorar um pouco mais a floresta ao redor. Pegamos nossas lanternas e nos aventuramos pela mata. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir que estávamos sendo observados. Eu tentava me convencer de que era o ambiente, o silêncio da floresta que deixava tudo mais assustador. Mas então, Lucas parou de repente e perguntou se alguém tinha visto aquilo, se mexendo entre as árvores. Olhamos ao redor, mas não vimos nada. Mariana riu nervosa e disse que estávamos nos assustando à toa, mas todos nós percebemos que algo estava errado naquele momento. Foi quando vimos uma sombra, uma forma escura que se movia entre as árvores, rápida demais para ser um animal. Parecia humanoide, mas ao mesmo tempo distorcida. Corremos de volta ao acampamento, tentando processar o que tínhamos visto. A tensão era palpável, mas ninguém queria admitir que era com medo. Nos sentamos em volta da fogueira em silêncio, cada um perdido com seus próprios pensamentos. Naquela noite, mal conseguia dormir. Acordei várias vezes com a sensação de que algo estava do lado de fora da barraca me observando. Os barulhos voltaram, mas intensos dessa vez. Passos, arranhões leves no tecido da barraca e, por fim, sussurros. Sussurros baixos e incompreensíveis que pareciam vir de todos os lados. Reuni coragem e chamei por Pedro, que estava na barraca ao lado, mas ele não respondeu. Pela manhã, todos nós estávamos esgotados e com os nervos à flor da pele. Mariana disse que tinha ouvido risos distantes durante a noite, algo que a tinha deixado apavorada. Lucas e Pedro também admitiram ter ouvido os mesmos sons estranhos, e apesar de tentarmos dar uma explicação lógica para aquilo, mas não conseguimos pensar em nada. Como o vento ou o som dos animais, ninguém parecia convencido. Decidimos não ficar mais uma noite. Começamos a desmontar o acampamento no meio da tarde, mas enquanto guardávamos as coisas, percebemos algo assustador. Marcas no chão ao redor das barracas, como se alguém ou algo tivesse circulado no nosso acampamento durante a noite. Não eram pegadas humanas, nem de um animal conhecido. Eram marcas longas e rasas, como se as garras estivessem arranhando a terra. Pegamos nossas coisas e saímos de lá, o mais rápido possível. Durante a caminhada de volta, o silêncio da floresta parecia opressor. De vez em quando, achávamos que vimos algumas sombras se movendo entre as árvores, mas nunca o suficiente para termos certeza. Quando finalmente chegamos aos carros, foi um alívio indescritível. Até hoje não conseguimos explicar o que aconteceu naquele acampamento. Nenhum de nós voltou a falar sobre as sombras ou sons, mas todos sabemos o que vimos e ouvimos. Algo naquela floresta estava nos observando. Eu espero nunca mais encontrar aquilo novamente.
Sempre fui cético em relação a histórias de assombrações, mas tudo mudou naquela noite. Eu estava sozinho em casa, uma antiga propriedade herdada da minha avó. A casa tinha um ar peculiar, com suas paredes desgastadas e os quadros antigos que pareciam seguir você com os olhos. Não era a primeira vez que passava a noite lá, mas algo estava diferente. Era uma noite chuvosa com o vento ruivando lá fora. Depois de me acomodar no sofá e ligar a televisão, ouvi um barulho vindo do andar de cima, um estalo, como se alguém tivesse pisado no chão de madeira. Em vez de ignorar, decidi investigar. Não era a primeira vez que ouvia sons estranhos nesta casa. Levantei-me e fui até a escada. A luz do andar superior estava ligada e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Com cada passo que eu dava, o estalo se tornava mais claro, como se algo estivesse se movendo. Cheguei ao topo da escada e hesitei por um momento. O corredor à minha frente parecia interminável e as portas dos quartos estavam todas fechadas. O estalo agora se transformara em um leve arranhar. Uma sensação estranha me invadiu, mas minha curiosidade estava mais forte do que o meu medo. Aproximei-me da porta do quarto da minha avó. Era uma porta antiga com uma maçaneta de bronze que parecia ter séculos de história. O arranhar aumentou e eu respirei fundo antes de abrir a porta lentamente. Dentro do quarto, tudo parecia normal à primeira vista. A cama coberta com um edredom floral e os móveis dispostos como sempre estiveram. Mas havia uma sensação opressiva no ar. O arranhar agora vinha do armário no canto. Com as mãos firmes, fui até o armário e coloquei a mão na maçaneta fria. Antes de abrir, parei e pensei: se há algo aqui, eu preciso estar preparado. Respirei fundo, novamente abri o armário com cautela. Estava vazio, ou quase vazio. No fundo dele havia algo escuro que não consegui identificar imediatamente. Inclinei minha cabeça para olhar melhor e vi. Era um espelho antigo coberto por uma toalha empoeirada. Puxei a toalha para longe e vi meu reflexo distorcido. Mas algo não parecia certo. Ao me virar para olhar por cima do meu ombro, percebi que algo estava se movendo atrás de mim no espelho. Uma figura pálida e sombria com os olhos fixos nos meus. Ao invés de entrar em pânico, tomei uma atitude rápida. Fechei os olhos por um instante e concentrei-me na presença daquela figura. Se você precisa de ajuda, disse em voz alta, me mostre o que você quer. O ar ficou pesado enquanto eu esperava pela resposta daquela entidade invisível com um arrepio. As luzes começaram a piscar e a figura no espelho parecia se aproximar. Ajude-me, sussurrou a voz, ecoando em minha mente. Compreendi que aquela alma estava presa, buscando reconhecimento. No impulso, decidi fugir. Corri pelo corredor, sentindo a presença me seguindo, como se estivesse desesperada por ajuda. O meu coração batia forte enquanto eu alcançava a porta de saída. Ao abrir a porta, uma brisa fresca entrou e a figura desapareceu no ar, deixando apenas um sussurro: não me esqueça. Depois daquela noite, nunca mais voltei àquela casa, mas sempre me pergunto o que realmente aconteceu ali.